Um feliz sábado a todos. Como é bom para mim estar aqui com vocês. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor da rádio Novo Tempo. Trabalho com o evangelismo da rádio aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Tenho o enorme privilégio de pela primeira vez conhecer aqui a igreja do Sarandi. Os diáconos estão passando para você um texto. Eu peço desculpa, eu não sei se eu fiz suficiente para todos, eu fiz somente 100 cópias. Minha fé foi pequena, né? Se alguém de repente está de lado aí de casal, podem ler juntos e vamos tentar todo mundo dar uma olhadinha aí. É uma folha importante para guiar o estudo que nós vamos fazer nesta manhã. Esta manhã nós vamos estudar talvez o tema mais difícil de toda a teologia adventista. E eu preciso que vocês tenham atenção. Controlem um pouquinho o barulho, claro que não precisa ficar assim muito paranoico com o barulho não, mas se puderem se concentrar e controlar um pouquinho o barulho das crianças, etc., nós vamos precisar de concentração esta manhã, para entendermos algumas verdades difíceis, profundas e importantes para a nossa identidade, para a nossa experiência na vida cristã como adventistas do sétimo dia. Então, como eu não tenho poder por mim mesmo para fazer nada, eu quero me entregar nas mãos do Salvador e do Senhor. Peço que você incline a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar para meditar na palavra de Deus. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela presença do Espírito Santo entre nós nesta manhã, Pai. Obrigado porque aqui te adoramos, te louvamos, te buscamos. E agora queremos ouvir a tua voz, não a voz do Ezequiel, Pai. Fala o nosso coração, dá-nos entendimento e discernimento espiritual, e que saiamos daqui melhor preparados para te servir, para te amar, para te adorar em espírito e em verdade. Dá-nos a tua paz e graça em nome de Jesus. Amém. Primeiro texto desta manhã, Êxodo capítulo 20. E o título da mensagem que eu trago para vocês é uma pergunta: é possível guardar a lei de Deus? Se eu viesse aqui fazer uma pergunta para você diretamente: você guarda a lei de Deus? Aí você poderia pensar: olha, eu guardo o sábado, eu sou fiel no dízimo, eu amo, eu perdoo, eu não mato, eu não minto, eu não roubo, eu não vivo em imoralidade sexual, eu não desvio dinheiro público, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, assim, no geralzão, eu guardo. Ou você poderia ter uma consciência dos seus próprios pecados e imperfeições, e você diria: olha, Ezequiel, eu não guardo, eu tenho dificuldade com esse ponto, com aquele ponto e etc. Mas a minha pergunta não é exatamente essa, se você guarda ou se você não guarda. A minha pergunta é anterior a essa: é possível guardar? E é uma pergunta de uma ordem diferente. E a palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 20, nos conduz à lei de Deus, onde Deus revela ali a sua vontade para nós, para que nós guardemos, não para que nós não guardemos. Ele nos revela que nós não podemos ter outro Deus diante dele, para a gente ser fiel e não ter outro Deus. Ele diz para a gente não adorar imagens, para de fato a gente não adorar imagens. E aí poderia citar todos os mandamentos. É para não tomar o nome dele em vão, é para guardar o sábado, honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não mentir e não viver em inveja ou cobiça. E é para isso mesmo que Deus nos dá a sua lei, para ser guardada. E o verso 20 do capítulo 20 resume essa questão toda, quando Moisés diz assim: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O pecado é justamente a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Vamos voltar a esse texto. Mas aqui Moisés é claro, Deus deu a lei para quê? Para a gente não pecar. Então a conclusão, entre aspas, óbvia da minha pergunta: é possível guardar? Sim. Podemos ir embora? Esse é o sermão mais rápido da história da igreja do Sarandi?
Respondi a pergunta, vamos embora, vamos almoçar. Será que é tão simples assim a questão? E a palavra de Deus, sabe que ela é um pouquinho mais profunda do que a gente poderia pensar na superfície. E o capítulo 25 do próprio livro de Êxodo introduz na Bíblia uma revelação muito importante para a nossa teologia e para a nossa identidade. A teologia do santuário. E o verso 8 do capítulo 25, Deus diz assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. A Bíblia que diz para você não pecar, descreve o santuário. Pastor, o que é que acontecia no santuário? Essa é a pergunta. Levítico capítulo 23, versos 27 a 29. E ali a palavra do Senhor diz assim: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do meio do povo. Sabe o que acontecia no santuário? Sacrifícios para perdão de pecados, expiação do pecado. E agora perceba a natureza do nosso dilema. A Bíblia diz para a gente não pecar, mas nos dá um santuário para nos purificar dos nossos pecados. E alguém poderia pensar: Ezequiel, esse santuário para purificar do pecado não era para todo mundo, era só para quem pecava. Quem sabe se você passasse o ano inteiro sem pecar, você não precisaria participar do dia da expiação, porque em tese seria possível não pecar. Agora, a Bíblia tem uma lógica diferente. Toda alma em Israel precisava participar do dia da expiação, onde o santuário era purificado do pecado. Sabe o que isso significa? Que não tinha uma alma em Israel que pudesse pretender estar sem pecado. E essa é a natureza do nosso dilema. Deus diz para a gente não pecar, mas todo mundo peca. E a gente precisa nos atentar a essa questão com mais seriedade do que a gente faz comumente. Deus nos deu a lei moral, os 10 mandamentos, para a gente não pecar, mas Deus nos deu a lei cerimonial, o santuário, porque todo mundo peca. E existe um outro livro da Bíblia que mostra algumas verdades em relação a essa questão que são muito interessantes. Eclesiastes capítulo 12, e no versículo 13 existe um texto que nós usamos muito no estudo bíblico, quando Salomão escreve assim: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. É uma verdade semelhante àquela de Êxodo 20:20. Deus deu a lei para não pecar, para guardar, e isso não simplesmente é possível, quanto é dever, é obrigação, todo mundo guardar os mandamentos de Deus. Agora, quando você volta para o capítulo 7, versículo 20, do livro de Eclesiastes, Salomão dá um nó na nossa cabeça, e ele diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Percebam a natureza do nosso dilema. É obrigação não pecar, mas todo mundo peca. É obrigação guardar a lei, mas se todo mundo peca, ninguém guarda a lei.
Agora, se você acha que esse é um dilema unicamente do Antigo Testamento, Romanos capítulo 6. Uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, por várias razões. A carta aos Romanos é um monumento da graça de Jesus Cristo. Uma carta fantástica de se estudar, de se conhecer. E no capítulo 6, verso 1 e 2, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? É a verdade semelhante a Êxodo 20 e a Eclesiastes 12:13. É guardar os mandamentos, é dever. Vai viver em pecado? De modo nenhum. Nós morremos para o pecado. Pecado acabou na nossa vida. Se você para em Romanos 6, essa é a impressão. E aí você tem a grande ideia de continuar lendo o texto. E você encontra Romanos 7, verso 14. E a Bíblia diz assim: bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Verso 20, verso 21. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, que o mal reside em mim. E o capítulo 8, verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu Filho ao mundo, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Percebam a natureza do nosso dilema. Por um lado, o pecado é coisa do passado, que eu já esqueci, do qual eu fui liberto, ao qual eu abandonei, e no qual eu não posso permanecer. Por um outro lado, eu reconheço que eu ainda sou carnal. E mesmo querendo fazer tudo corretamente ou perfeitamente de acordo com a lei de Deus, eu encontro na minha carne uma outra lei. Em outro momento ele diz que me faz escravo da lei do pecado e da morte. Perceba a natureza do dilema. E o capítulo 8, verso 3 é meio que um resumo dessa história toda. Era impossível a lei nos salvar, porque ela está doente por causa do pecado. A carne humana não se submete à lei. Diz para o mundo: não adulterarás. E o mundo vai rir na sua cara. Dá uma olhadinha na pornografia que existe nesse mundo. Você acha que alguém está se submetendo à lei de Deus? A lei de Deus diz: não furtarás. Dá uma olhadinha no Congresso Nacional do teu país, pelo amor de Deus, para você ver se o ser humano se submete à lei de Deus. Está entendendo a natureza do nosso dilema? Entretanto, aparentemente, o pecado é coisa lá do Congresso, é coisa lá de não sei quem. Mas Paulo lança o pecado aonde? Nele, o apóstolo. Nele, o cristão. Nele, aquele que é salvo e instrumento da salvação. Porque quando Paulo escreve, é inspirado pelo Espírito Santo. Você lê o que Paulo escreveu, mas a palavra é de Deus. Tão grande é a posição desse homem na Bíblia. Paulo escreveu mais de um terço do Novo Testamento inteiro. E olha só o que ele diz: eu sou um pecador, eu peco. A situação é bastante interessante. Agora entenda, vocês percebem que o meu título tem a ver com a guarda da lei, mas eu estou falando muito de pecado. Mas no final das contas, esse dilema não é um dilema tão grande assim. Romanos 4,15. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E 1 João 3, verso 4, famoso texto: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E a partir de agora, meus irmãos, eu vou introduzir vocês ao centro do nosso problema desta manhã. O livro do Apocalipse. Nós estamos muito acostumados a ouvir o discurso de que nós somos a igreja que
que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. E a outra versão do texto, Apocalipse 14, 12: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, percebam a natureza do nosso dilema. Se nós somos a igreja que guarda os mandamentos da lei, se o pecado é a transgressão da lei, será que existe espaço para o pecado na vida do adventista? Essa é a grande questão. E a gente pode pensar nessa questão do prisma teórico e do prisma prático. E a gente vai encontrar um dilema nessa história. Porque na teoria não tem espaço para o pecado na nossa vida. Mas na prática existe pecado na nossa vida. Percebam a natureza do nosso dilema. E essa discussão, irmãos, ela pode se estender muito. Se você gosta de estudar esse tema, você vai encontrar a Igreja Adventista do Sétimo Dia debatendo essas questões nos últimos 150 anos. Nós debatemos essa questão. Vencer o pecado ou pecar, guardar a lei ou pecar. A gente pode parar de pecar, a gente pode guardar a lei, como é que funciona isso? Faz 150 anos que nós estamos discutindo esse assunto. E esse assunto não tem fim dentro da igreja. Existe a ala daqueles que defendem fortemente a possibilidade de parar de pecar, inclusive tem que parar de pecar se quiser ser salvo. E por um outro lado, existe o pessoal que, veja bem, não é bem por aí. Essa conclusão de parar de pecar, ela é meio complicada. A Bíblia diz que não tem homem que não peque. Você vai negar a palavra de Deus? Perceba que a discussão é complicada. Nós estamos lidando com um dilema seríssimo essa manhã. Só que essa parte do pecar ou não pecar, guardar a lei de Deus ou não guardar, ela é somente parte do dilema. A segunda parte é o paradigma do grande conflito. No meio dessa luta da humanidade com o pecado, para pecar ou para não pecar, existe um Deus maravilhoso, maravilhoso infinito, cheio de amor, bondade, poder e glória, nos chamando a uma vida de fidelidade. E por um outro lado, existe um Satanás inteligente, que se disfarça de anjo de luz, para nos seduzir a todo tipo de pecado, daqueles que poderiam parecer mais leves, até os mais grotescos que existem. E a grande questão é que nós estamos envolvidos nesse grande conflito. E eu queria dar para vocês algumas perspectivas sobre o grande conflito. Como é que funciona esse conflito? E a gente vai para a Bíblia, Gênesis capítulo 2. E nós vamos encontrar o primeiro grande embate entre Cristo e Satanás, lá no Antigo Testamento, praticamente na primeira página da Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, a Bíblia diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus é claro, direto e específico. Você pode comer tudo, menos essa cerejinha. Algumas pessoas retratam a fruta como uma maçã, né? Eu acho maçã muito grande para ser essa fruta. Eu gosto de pensar numa cereja, sabe, bem pequenininha. Pois é, você pode fazer tudo, menos esse pouquinho, que é para Deus, é reservado para Ele. Você tem que ser fiel a Ele. E Deus diz claramente: se você comer essa fruta, certamente você vai morrer. E a gente chega no capítulo 3 de Gênesis, versos 4 e 5, a Bíblia nos diz assim: então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui está o primeiro texto do grande conflito. E percebam a natureza do conflito. Deus diz uma coisa e o diabo diz exatamente o contrário. Está claro isso no texto para vocês? Deus diz, certamente morrerás. Satanás diz, certamente não morrerás. Então um está desdizendo o outro. Concorda comigo? Está bem claro o conflito aí? Um diz uma coisa, o outro diz outra. Esse é um aspecto do grande conflito. Mas existe um segundo aspecto. Salmo 91, verso 11. Texto famoso, interessantíssimo, onde a palavra de Deus, o próprio Senhor diz ao nosso coração assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E Deus aqui nos dá um grande consolo nesse mundo perigoso. Você está no trânsito, sozinho ou sozinha, existem anjos poderosos do Senhor para te livrar de acidentes. E nós já fomos libertos de tanta coisa que a gente nem imagina pelo ministério dos anjos do Senhor. E Deus nos mostra essa verdade aqui. Eu vou enviar o anjo para que ele te guarde. Essa é uma verdade de Deus, é uma verdade divina. Mas quando você vai para Mateus capítulo 4, versos 5 e 6, você descobre algo muito interessante no grande conflito. E a palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O grande conflito aqui entra em um segundo estágio. Percebam a natureza do conflito. Deus diz que os anjos vão nos guardar, e o diabo diz exatamente a mesma coisa. O discurso é idêntico. Satanás está pregando para Jesus a, entre aspas, palavra de Deus. Vai, Jesus, faça isso, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem. O mesmo discurso usado por um e usado pelo outro. E agora o grande conflito fica mais complicado. Vocês hão de convir comigo. Agora, onde é que cai a máscara do diabo? É quando ele usa uma verdade para incitar ao mal, ao pecado. E por que é mal? Por que é pecado? Porque nega um outro ponto da palavra de Deus. Jesus responde para ele assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Que é uma citação retirada de Deuteronômio 6, verso 16. Então perceba, Satanás usa o Salmo 91, mas na forma como ele usa o texto, ele nega uma outra verdade bíblica. E ele usa o texto para tentar o Senhor Deus. O discurso é o mesmo, mas o contexto no qual o diabo o coloca o transforma numa mensagem de infidelidade, de mentira, de pecado. Agora percebam algumas implicações, meus amados irmãos. No grande conflito, ora o diabo diz o contrário do que Deus diz.
A palavra de Deus diz para você: guarde o sábado. E o diabo diz para você: guarde o domingo, guarde qualquer dia, guarde dia nenhum. O que Satanás está fazendo? Negando aquilo que Deus diz claramente. Deus diz uma coisa, ele diz outra, totalmente diferente. Agora, o problema para o qual nós não atentamos é que às vezes Deus vai pedir para você guardar o sábado, e é possível que o diabo também te peça para você guardar o sábado. Tu duvida do que eu estou falando? Então eu vou dar um exemplo para você. Quando Deus diz para nós guardarmos o sábado, essa mensagem está envolvida naquilo que a gente chama de justificação pela fé. Você tem que crer em Deus, você tem que descansar, você tem que confiar. Você não é sustentado pelo teu trabalho, pelo teu dinheiro. Você para tudo para descansar no dia que Deus descansou. É uma grande mensagem de justificação pela fé. Pastor Amin Rodor fala muito sobre isso. O sábado é o grande símbolo da justificação pela fé. Diferente de você ir ao templo sagrado, tipo assim, a Meca. Você faz uma obra humana, compra passagem, vai de avião, vai de joelhos, subindo as escadas do templo e chega lá no lugar sagrado. Você faz a peregrinação. É você que vai até o templo sagrado. Mas o templo sagrado é diferente. É ele que vem até você. É o sábado que chega até você. E a mensagem é justificação pela fé, confiança em Deus. Essa é a grande mensagem do sábado. Agora, imagine o diabo chegando para você e dizendo para você assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e seja salvo pelo sábado, e seja um legalista, e seja um perfeccionista, e seja um arrogante, e seja melhor que os outros que não guardam o sábado. É possível o diabo usar esse discurso, sim ou não? Quem foi que te ensinou a guardar o sábado? Foi Deus ou foi o diabo? Percebam quanto é sério a questão que eu estou lidando com vocês aqui? Esse é um grande conflito. Agora, o que eu estou colocando aqui para vocês é fruto de muito estudo. Nós poderíamos gastar muito tempo estudando vários outros pontos. Por exemplo, é possível guardar a lei? É possível viver sem pecar? É possível ser reconhecido como fiel à lei, mesmo sem ser perfeito? Ou para ser fiel à lei tem que ser perfeito? E aí nós poderíamos pensar em inúmeras questões sobre o que é pecado, o que é a lei, o que é a perfeição, o que é a salvação. Essa ideia toda tem implicações para a natureza humana de Cristo, para a questão do espírito de profecia dentro da igreja, para a questão da relação entre o espírito de profecia e a Bíblia. 1000 coisas estão diretamente relacionadas a esse assunto. E agora eu quero conduzir vocês ao estudo do espírito de profecia, que é o grande foco dessa problemática dentro da igreja. É o espírito de profecia. E eu queria avaliar com vocês 5 citações. E eu queria colocar essas citações para você aprender a não pensar com superficialidade e para você buscar respostas mais profundas do que aquelas que geralmente são oferecidas por aí. E vamos dar uma olhadinha na mensagem de Deus falando da fidelidade à lei. Primeira citação, a fé pela qual eu vivo, página 114. Ellen White diz assim: assumindo a forma humana, ele, Jesus, veio à terra e por uma vida de obediência mostrou que Deus fizera uma lei que o homem podia guardar. Mostrou que é possível ao homem obedecer perfeitamente à lei. E aqui existe uma mensagem positiva de que é possível guardar a lei de Deus. Jesus demonstrou isso. E porque Jesus demonstrou, você não tem desculpa.
para ficar dizendo que você é obrigado a pecar, você é obrigado a ser um adúltero, a transgredir o sábado, a ser um mentiroso e sei lá mais o que. Não, nós podemos ser fiéis à lei de Deus. É o sentido geral dessa citação. Entretanto, irmãos, lembra que às vezes o discurso do diabo pode tentar ser parecido ou igual ao discurso de Deus. E eu coloco duas citações para vocês aí, sobre o diabo, de alguma forma, querendo se relacionar com a fidelidade à lei de Deus. Grande Conflito, página 497. Satanás, a princípio, ocultara a sua obra sob uma profissão capciosa de lealdade a Deus. E Patriarcas e Profetas, página 38. Ao mesmo tempo em que da sua parte pretendia uma perfeita fidelidade para com Deus, insistia em modificações na ordem e nas leis do céu, que eram necessárias para a estabilidade do governo divino. Fazia parecer como se fosse seu único intuito promover a lealdade e preservar a harmonia e a paz. Não é um discurso bonito o discurso dele? Lealdade, harmonia, paz. E ele pretendia o quê? Perfeita fidelidade. Tem algum discurso parecido por aí? Em nome da perfeição, da lei, da fidelidade, do sábado. Tem muito adventista se tornando igualzinho o diabo. Cheio de malícia, cheio de crítica, falta de amor, falta de fé, em nome do quê? A lei. Eu tenho a lei que esses evangélicos todos não têm. A coisa é extremamente séria. E a Bíblia diz assim, que o diabo se disfarça de um anjo de luz. E não é à toa que os seus obreiros se disfarcem de ministros da justiça. Porque quando o diabo não consegue te levar para o pecado aberto, ele quer mascarar a infidelidade com essas mensagens piedosas, sabe? E agora porque eu sou vegetariano, e agora porque eu não ouço música com bateria, e agora porque eu não uso essas roupas mundanas que essas meninas e meninos usam por aí, aí eu posso orar assim: graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens. Eu me tornei o fariseu. Tudo em nome da mensagem da fidelidade à lei. Esse é o ambiente onde a coisa acontece. Como é difícil ter que pregar essas coisas para vocês, irmãos, mas é necessário. O fato é, Deus defende uma obediência genuína, o diabo defende uma capa de obediência que esconde a infidelidade. Por exemplo, Deus quer que você guarde o sábado de verdade, o diabo quer que você guarde o sábado como uma falsidade. Deus promove uma fidelidade real, Satanás promove uma fidelidade aparente. Irmãos, Satanás não se furta a usar um discurso de fidelidade, se com isso ele puder enganar muitas pessoas. Satanás não tem nenhuma dificuldade em pregar a reforma de saúde, a música sem bateria, a modéstia cristã, a guarda do sábado, a fidelidade à Bíblia, a fidelidade ao espírito de profecia, se com isso ele te afastar de Jesus, e ele te tornar um legalista, e você começar a distorcer os textos sagrados para pregar o teu perfeccionismo ou o teu legalismo. Satanás não faz objeções a essas mensagens. Não se enganem, ele não tem temor de Deus. A gente pensa, né, que todo discurso de fidelidade é de Deus, né? Olha que santidade tremenda que está sendo pregada na internet, aqui na igreja, pelo X ou Y. Irmãos, as pessoas estão desarmadas contra discursos fervorosos e piedosos de lealdade, e acreditam em qualquer um que venha com esses discursos. E tudo é feito especialmente em nome de Ellen White. Ellen White escreveu: é possível obedecer perfeitamente à lei,
E agora acrescentam à lei as opiniões deles. E agora o 11º mandamento: não ouvirás música com bateria. Já foi inventado esse mandamento por aí. E agora o 11º mandamento: não usarás roupa vermelha. A Babilônia usa vermelho e roupa vermelha é o pecado. E tem gente que acredita nisso. Não estou brincando, não estou dando exemplo bobo e real não. Tem muita gente com esse discurso por aí. E cor de roupa é pecado. Onde não há lei, não há pecado. Isso eles não acreditam, né? A palavra de Deus fica de lado para satisfazer os pecados imaginários que esse povo tem por aí. Agora, esse pessoal, eles buscam fechar o argumento todo com chave de ouro. Cristo Triunfante, página 51. E agora eles querem fechar o argumento com chave de ouro. Ela diz assim: e agora Deus demonstraria ao universo a falsidade da acusação de Satanás, segundo a qual os seres humanos não podem guardar a lei. Pronto. Sabe o que esse pessoal ensina por aí? Que todo discurso que ensina que nós não somos capazes de obedecer à lei de Deus de forma perfeita é um discurso satânico. Nós podemos obedecer de forma perfeita, e quem ensina diferente é o diabo, irmãos. Só que nós temos um problema. Eu sou o pastor adventista do 7º dia, eu, Ezequiel Gomes, e eu ensino para as pessoas que elas não são capazes de obedecer à lei moral de Deus de forma perfeita. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas antes disso, sabe qual que é a conclusão a qual essas pessoas chegam? Pastor Ezequiel Gomes é o instrumento de Satanás dentro da igreja. E não sou só eu. A maior parte dos nossos pastores e líderes crê como eu. Poucos pastores e líderes vão para o lado do perfeccionismo, parar de pecar, natureza caída de Jesus e etc. Pelo menos na nossa divisão. A grande e imensa maioria dos pastores crê como eu. E aí esse pessoal pega Ellen White e diz assim: o pastor Ezequiel e a grande parte dos adventistas estão ensinando a mentira de Satanás dentro da igreja. E pegam essa citação e ponto final. Ponto final. Deus demonstrou que essa era uma acusação falsa, que o homem não pode guardar a lei. O homem pode sim guardar a lei ao nível da perfeição, viver sem pecar, ser igual a Jesus e ponto. Toda a mensagem perfeccionista. Agora, eu diria para eles não cantar vitória antes do tempo. Vamos ler a última citação? Patriarcas e Profetas 373. Ellen White, inspirada por Deus, escreve assim: ela, a lei, não podia justificar o homem. Por quê? Porque em sua natureza pecaminosa, este não poderia guardar a lei. Sabe por quê, irmãos, que nós somos salvos pela graça mediante a fé? Porque por mais que a gente guarde o sábado, sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas, tenhamos amor, tenhamos bondades, tenhamos muitas coisas boas, nenhum de nós é absolutamente perfeito diante da lei de Deus. E para deixar isso fora de questão, lembra do texto: não existe homem justo sobre a terra, que faz o bem e que não peque. Não existe. Então pensa o seguinte, antes de qualquer coisa, nesse texto de Patriarcas e Profetas, Ellen White foi usada pelo diabo? Isso aí é mentira, o que ela escreveu? Essa é uma pergunta importante, porque toda a teologia perfeccionista pós-lapsariana chega à conclusão que essa citação é uma mentira. Nós podemos guardar a lei na nossa natureza pecaminosa. Jesus teve natureza pecaminosa e guardou a lei. Nós podemos ser como ele, ponto final, vencer o pecado, parar de pecar e ponto. Guardar a lei. Essa é a lógica pós-lapsariana, perfeccionista. Mas essa citação diz tudo ao contrário. O homem não pode guardar a lei por causa da natureza,
pecaminosa. Não é o mesmo problema de Paulo? Eu quero fazer o bem, mas encontro a lei que o mal habita em mim. A questão de vencer o pecado ou não é uma questão simplesmente de vontade. Se eu dissesse para você aqui, quem tem vontade de parar de pecar? Todo mundo levantava a mão. Mas quem iria sair daqui para nunca mais pecar? Ninguém. Porque nós somos seres imperfeitos. E nós precisamos de uma solução que vai além da lei. Por isso a mensagem desta igreja é que nós devemos guardar a lei, mas naquilo que nós falhamos, nós dependemos totalmente da cruz de Jesus Cristo, da graça infinita de Deus que perdoa e transforma o ser humano. E é muito interessante avaliar como que Deus perdoa e transforma o ser humano. Quando eu vou para Deus e eu peço perdão dos meus pecados, eu estou perdoado e purificado, mas eu ainda tenho as minhas dificuldades e imperfeições. E essa é a verdade. Sabe, irmãos, o diabo, ele defende que é impossível guardar a lei. Mas no texto de Patriarcas e Profetas, Deus também fala que é impossível guardar a lei. Qual é a diferença da mensagem de um para a mensagem do outro? Quando o diabo diz para você que é impossível guardar a lei, ele está querendo fazer com que você seja um pecador rebelde da lei de Deus. É impossível guardar. Então, já que é impossível, vamos chutar o balde. Vamos botar para quebrar então, já que é impossível. Vou trabalhar no sábado, vou viver em prostituição, vou viver em droga, em vício, em pecado, porque é impossível. Está entendendo o argumento? Agora, quando Deus diz para você que é impossível para você guardar a lei, Deus lança você no mundo do arrependimento, onde você diz para Deus assim: Senhor, eu queria tanto ser um pastor melhor, mas eu tenho muita dificuldade, Senhor. Eu sou um pastor da tua igreja, mas eu sou um pecador, Pai. Eu não consigo guardar a tua lei como eu deveria, em relação ao sábado, em relação a 1000 coisas. E eu me humilho diante de Deus, e eu dependo de Deus, e eu me entrego a Deus, e eu creio em Deus. Percebe que o mesmo discurso conduz a resultados opostos? Por quê? Porque Deus e o diabo são opostos. E assim, irmãos, através do mesmo discurso, o diabo nos conduz ao pecado e Deus nos conduz à salvação em Jesus Cristo. Porque nós somos pecadores e dependemos dele completamente. Essa é a mensagem. Nós não dependemos da nossa obediência à lei para nos salvar, porque senão eu te garanto, ninguém seria salvo. Nenhum ser humano na face dessa terra seria salvo. E essa é a importância da cruz do Calvário, onde Jesus carrega sobre si os nossos pecados. Claro, Jesus ele quer nos fazer fiéis, sim. Jesus pode nos fazer fiéis, sim. Mas ele não nos torna pessoas perfeitas sem pecado. Por exemplo, antes de conhecer a Jesus, eu era roqueiro, drogado, vivia aí imensos pecados, inúmeros pecados. Hoje, se você olhar para a minha vida como um pastor adventista, você não vai ver mais aqueles pecados. Você vai ter a ilusão que eu não peco mais. Se você comparar a minha vida passada, de 10 anos atrás, com a minha vida hoje, você vai dizer que eu não peco. Agora, se você comparar a minha vida com a vida de Jesus Cristo, você vai ver que eu sou o ser mais miserável que existe na face dessa terra, porque eu não mereço nem me ajoelhar aos pés dele. Dá para entender a diferença de uma coisa e outra? Eu me tornei fiel à lei de Deus? Sim. Eu já não estou mais vivendo naquela transgressão aberta, rebelde, liberada, não estou nem aí com nada. Mas Deus transformou a minha vida e me fez fiel. Para terminar, quem afirma que o discurso da obediência é sempre divino e que o discurso da desobediência é sempre satânico, simplifica e desfigura a verdade.
lançando sobre a Bíblia e sobre o espírito de profecia o estigma da contradição e da inspiração satânica. Se a mensagem que nós não podemos guardar a lei é satânica, Ellen White foi usada pelo diabo em Patriarcas e Profetas, página 373. É a implicação lógica, clara e direta, mas essa não é a fé adventista do sétimo dia. Nós cremos que ela foi inspirada por Deus, e aquilo que ela escreveu é a verdade da nossa vida. Querendo ser perfeito, nenhum de nós é perfeito. Ponto. A única solução para esse dilema é avaliar cada argumento à luz da revelação, cada pressuposto, cada conclusão. Existem muitos sentidos em que podemos obedecer. Podemos ser filhos melhores, pais melhores, profissionais melhores, cristãos melhores e sempre melhores. Mas existe muitos sentidos em que é impossível obedecer. Nenhum de nós vive uma vida perfeita em todas as coisas. E ponto final. A aparente contradição entre as duas coisas nos lança em questões ora amplas, ora específicas, que testam a nossa fé e a nossa lealdade, as fontes da nossa teologia, a Bíblia e o espírito de profecia. Quantas mentiras existem na Bíblia? Quantas mentiras existem no espírito de profecia? Essa é a pergunta. Então, quando a Bíblia diz que não tem ninguém que não peque, isso é mentira? Quando Ellen White diz que nós não podemos guardar a lei por causa da natureza pecaminosa, isso é mentira? Isso é o que o perfeccionismo quer fazer você pensar. Tudo em nome da obediência à lei. Lembra do discurso do diabo para Jesus? Ele usa a verdade divina para negar outras verdades. Os anjos te guardarão nos teus caminhos. E agora ele vai tentar o Senhor teu Deus. Ele usa o discurso correto com a intenção errada. E o diabo também faz isso dentro dessa questão que estamos tratando. A discussão que tivemos aqui essa manhã é mais do que humana e vai ao centro do Evangelho. E acima de tudo, eu espero que tenha ficado claro que o perfeccionismo pós-lapsariano é desmascarada como uma obra satânica para te enganar. Eu espero que isso tenha ficado claro. O pós-lapsarianismo é uma mensagem satânica e nada além disso, vestida de fidelidade, perfeição, salvação, Jesus Cristo. O diabo não tem nenhuma dificuldade de escrever na porta da igreja dele: Jesus Cristo é o Senhor. Satanás não tem nenhum temor a Deus para ensinar você a guardar o sábado, ser vegetariano, não ouvir música com bateria, e etc, e etc, e etc, se você se tornar igual a ele por causa desse discurso. Eu acho que eu já deixei claro. Espero. Eu me esforcei para deixar clara a questão para vocês. Nós vamos terminar esse culto ouvindo um louvor e tendo uma oportunidade de aceitar um apelo. A mensagem de que nós somos infiéis nunca justifica a infidelidade. Quais são os seus pecados? Aquilo com que você luta, que é impossível para você, entregue nas mãos de Jesus. Tem muita coisa que era impossível para mim e eu já venci. E você também pode testemunhar de coisas que eram impossíveis, mas você venceu. E essa manhã você tem a oportunidade de entregar para Jesus o que é impossível para você. E a Bíblia diz: o que é impossível ao homem é possível para Deus. E Ele pode transformar a tua vida. Mas você depende dEle, não de si mesmo. Além disso, entregue as suas infidelidades, mas também entregue o teu coração para crer em tudo que a palavra de Deus diz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mesmo que essas palavras sejam difíceis de entender. Se você for parar para pensar em muita coisa que eu disse essa manhã, tem alguns pontos difíceis, aparentemente contraditórios. E aí você vai poder levar essa folhinha com você e vai poder estudar. E se te restar alguma dúvida, no final da folha tem o meu e-mail e tem o meu site. Eu já preguei várias semanas de oração sobre esse assunto.
Pecado, salvação, lei, perfeição. Se você quiser se aprofundar, escreve para mim, eu mando para você, você ouve, você estuda, você se aprofunda. E acima de tudo, a verdade de Deus prevalece contra o erro. Então entregue os teus pecados nas mãos dele. E entregue também o teu coração, para que você entenda a verdade e que você faça a vontade dele na sua vida. Se você tem pecado, confesse. Se você tem pecado, lute contra o pecado. E busque em Jesus a fidelidade do amor que vem através da fé. Amém. Amém? Vamos nos levantar e vamos terminar este culto em oração. Eu sei que a minha mensagem pode não ter agradado a todo mundo, eu entendo isso. Eu entendo que a gente está acostumado com umas mensagens um pouquinho mais simples, né? Um pouquinho mais tranquilas. Mas eu me senti privilegiado de poder dizer essas coisas para vocês, não para condenar ninguém, não para brigar com ninguém, mas para deixar a verdade bem clara. Não é porque eu quero pecar, não é porque eu quero justificar o pecado, Deus me livre, queria eu viver sem pecar, inclusive eu quero viver sem pecar eternamente, ao seu lado, lá no céu com Jesus Cristo. Mas essa vida nesse mundo é uma vida de luta, é uma vida complicada, a gente ainda luta com a nossa natureza, a gente ainda luta com 1000 questões na vida, e a gente não pode se justificar no nosso sábado, no nosso dízimo, na nossa roupa, na nossa comida, mesmo que devemos buscar ser fiéis em todas essas coisas, tá bem? Fica esse recado para vocês, vamos orar nesse momento. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela mensagem da Tua palavra nesta manhã. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, a Tua salvação. E obrigado, Pai, porque o Espírito Santo tem vindo até nós para nos guiar em toda a verdade, Pai. Senhor, a Tua verdade é um pouco difícil para nós, Pai. Nós temos as nossas dificuldades de entender, também de praticar a Tua verdade, a Tua vontade, a Tua lei. E nós clamamos pela misericórdia de Jesus Cristo, que nos ilumine e transforme a nossa vida, Pai. Faz aquilo que é impossível para nós, Senhor. Tira de nós vícios ou transgressões ou maldades ou pecados. Tira de nós as mentiras que Satanás colocou na nossa mente. E nos dá a Tua graça, a Tua paz, a Tua verdade e a Tua salvação, Senhor. Abençoa cada membro da Igreja do Sarandi, cada líder, Pastor Anderson também, cada ancião que está lá no encontro de anciãos. Que a sua graça seja sobre toda esta igreja, que ela cresça no conhecimento e graça de Jesus. Que o Senhor abençoe cada família, a saúde, a vida financeira e acima de tudo a vida espiritual, com o perdão dos pecados e a salvação em Cristo. Dá-nos agora um bom almoço, nos leva para as nossas casas em segurança. Tudo entregamos nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos prepare para o dia da nossa morte, ou se não vamos morrer, para o grande dia da volta de Jesus. Dá-nos um bom sábado, em nome de Jesus nós oramos. Amém.